Todos estamos ansiosos pela nova temporada de Round 6. Já publiquei alguns vídeos sobre isso neste canal, mas hoje quero falar sobre uma pergunta que muitos têm. O que aconteceu com o cabelo vermelho de Gi-hun? Por que ele já não o tem na segunda temporada? Hoje vamos responder a essa pergunta e analisar como esse detalhe nos diz muito sobre o desenvolvimento de Gi-hun como personagem. Prontos? Vamos começar! Para analisar o tema, primeiro precisamos responder uma pergunta. Por que Gi-hun tingiu o cabelo de vermelho em primeiro lugar? Ele fez isso por uma razão simples. Queria deixar para trás todo o inferno que viveu em Round 6. Gi-hun tingiu o cabelo como um símbolo da nova vida que queria começar. Não estou inventando isso. Há algum tempo, o criador da série falou sobre o assunto em uma entrevista. Segundo ele, no final da primeira temporada, Gi-hun está tentando retomar sua vida. E para expressar essa decisão, a produção escolheu algo que fosse a coisa mais louca que alguém poderia fazer. A escolha foi tingir o cabelo de vermelho. Isso é algo que normalmente Gi-hun nunca faria. Além disso, segundo o diretor, a cor vermelha também representa a raiva que Gi-hun tinha guardada em seu interior, que surgiu pelo inferno que viveu no jogo e que agora ele finalmente conseguiu liberar. Com isso em mente, vamos para a próxima pergunta. Por que Gi-hun tirou o cabelo vermelho para a segunda temporada? Se lembrarmos do final da última temporada, na última cena, Gi-hun estava prestes a embarcar em um avião para os Estados Unidos para visitar sua filha. Como mencionei, ele queria recomeçar sua vida. No entanto, tudo muda quando ele vê o recrutador do jogo, o mesmo homem que o recrutou no início da série. Isso o abalou, pois percebeu que os jogos ainda estão acontecendo e continuam recrutando pessoas. Por isso, ele cancela o voo e fica na Coreia. Aqui Gi-hun diz que vai ficar para pegá-los todos. É por isso que ele já não tem o cabelo vermelho na segunda temporada. Não faz sentido ter essa cor de cabelo, porque Gi-hun ainda não pode se dar ao luxo de viver uma vida feliz com sua filha. Ele ainda não terminou sua missão. Por isso, nos trailers, ele já não tem o cabelo vermelho. Essa seria a resposta curta, mas há muito contexto sobre a evolução de Gi-hun e como isso se relaciona com seu cabelo. Vamos falar disso agora. O Gi-hun que vemos na segunda temporada não é o mesmo que começou a série. Ele mudou muito. Gi-hun começou a história como um homem fracassado. Tinha perdido sua esposa, sua filha e seu emprego. Vivia afundado em dívidas e tudo dava errado para ele. Mas apesar de tudo, era um homem alegre e amigável. Ele sempre via o lado positivo da vida. Mas tudo mudou quando ele chegou ao jogo. Ali, ele conheceu o pior da natureza humana. Ele era um homem que via o lado positivo das pessoas, mas aos poucos, ele viu todos os jogadores se deformarem e cometerem atos horríveis para ganhar dinheiro e sobreviver. Talvez o exemplo mais claro seja Sang-woo, amigo de infância de Gi-hun. Ele parecia ser uma boa pessoa e Gi-hun o respeitava muito, mas a cada jogo, Sang-woo mostrava sua verdadeira face e se tornou um assassino. Gi-hun viu isso refletido em muitos jogadores, e na verdade, o próprio Gi-hun no último jogo foi forçado a quase matar Sang-woo para sobreviver. Todas essas experiências destruíram sua visão tão positiva da vida, mas isso não foi o pior. Os golpes mais duros para Gi-hun vieram quando ele saiu dos jogos. Temos cenas muito dolorosas, como por exemplo esta, em que ele encontra a mãe de Sang-woo. Essa pobre senhora pergunta a Gi-hun se ele sabe onde está seu filho, mas ele não consegue responder. Olhem para o rosto de Gi-hun. Ele não sabe como explicar que Sang-woo morreu. Mas isso não é o pior. Gi-hun viu seu amigo se tornar um assassino. Todos pensavam que Sang-woo era um bom homem. Gi-hun não responde à senhora, pois não tem coragem de contar a horrível realidade sobre seu filho. Mas talvez o momento mais difícil para Gi-hun seja quando ele encontra sua mãe morta em casa. Ela morreu enquanto ele estava nos jogos. Essa parte é extremamente dolorosa para o personagem. Gi-hun entrou no jogo para conseguir dinheiro e pagar suas dívidas, mas também para ajudar sua mãe, que se sacrificou tanto por ele. Mas agora que conseguiu alcançar seu objetivo, percebe que tudo foi em vão. Sua mãe morreu antes de vê-lo como vencedor. E o mais lamentável é que ela morreu sem saber o que aconteceu com o filho. Talvez ela tenha pensado que algo ruim aconteceu a Gi-hun, ou pior ainda, que ele a abandonou por causa das dívidas. Com isso em mente, podemos entender a dor brutal que o personagem sofreu. Gi-hun é um personagem que sempre sofreu muitos golpes na vida, mas mesmo assim, ele era alguém que via o lado bom das coisas, sorria e tentava ser feliz. Mas o jogo mudou tudo. Esse torneio horrível destruiu completamente sua mente e sua vida.
Por isso, no episódio final da temporada, ele passa um ano inteiro sem tocar o dinheiro do prêmio e vive nas ruas como um indigente. Ele nunca toca o dinheiro, porque perdeu a vontade de viver. E ele poderia ter passado o resto da vida assim, se não tivesse recebido uma carta do velho Il-nam, o criador do jogo. Quando eles se reúnem, fazem uma aposta interessante. Ambos olham para um mendigo que está morrendo de frio na rua. O velho Il-nam aposta que ninguém ajudará aquele homem antes da meia-noite, e Gi-hun aposta o contrário. Ele acredita que alguém o ajudará antes que ele morra. Essa aposta representa toda a filosofia de Gi-hun. Apesar de todo o inferno que viveu, ele ainda tem fé na bondade humana. Ele não perdeu toda a luz em seu interior. No final da aposta, algumas pessoas aparecem para salvar o mendigo. Gi-hun estava certo. Esse ponto muda tudo. Essa vitória confirma para Gi-hun que ainda existem pessoas boas no mundo. Nem tudo é escuridão, como no jogo. Muitas pessoas são más, mas apesar disso, sempre haverá aquelas que querem fazer o bem. A partir daqui, Gi-hun recupera a vontade de viver e pinta o cabelo como símbolo de um novo começo. Ele finalmente começa a viver novamente e tenta corrigir o que ainda está em suas mãos. Temos uma cena em que ele busca o irmãozinho de Sae-byok e o resgata do orfanato. Gi-hun o leva para viver com a mãe de Sang-woo. E não só isso, mas também deixa muito dinheiro para que eles nunca passem por dificuldades. Foi a maneira de Gi-hun de arrumar o que ainda estava ao seu alcance. Ele não podia trazer Sang-woo de volta à vida, nem a irmã do garoto, mas pelo menos conseguiu uma família para ele, junto com a mãe de Sang-woo, que perdeu seu filho. Pensem que Gi-hun teve o dinheiro por um ano inteiro, mas nunca ajudou ninguém, porque tinha perdido a fé na humanidade. Mas com a aposta do mendigo, ele recuperou a esperança. Agora vamos voltar à cena no aeroporto. Gi-hun está prestes a viver uma vida feliz com sua filha, mas ele se detém quando descobre que o jogo ainda continua destruindo vidas. Gi-hun não pode ir embora tranquilo. Ele tem o dinheiro e o conhecimento para pará-los, então não tem outra opção, a não ser voltar para mais uma batalha. Por isso, na segunda temporada, ele volta à cor original de cabelo. O vermelho era uma representação da vida feliz que ele queria buscar. Mas ele não está disposto a ter essa vida, sem antes destruir o jogo para sempre. É importante que não vejamos isso como um retrocesso em seu personagem. Esse não é o mesmo Gi-hun, que perdeu a vontade de viver. Pelo contrário, ele agora é um homem com um objetivo claro. Ele quer corrigir o que está em seu poder, como salvou o irmãozinho de Sae-byok. Gi-hun não podia reviver sua irmã, mas podia dar uma boa vida ao menino. Da mesma forma com o jogo, Gi-hun não pode trazer seus amigos de volta, ou voltar ao passado, mas ele pode impedir os organizadores. Isso está em seu poder. Por isso, ele precisa voltar. Essa seria toda a explicação. A segunda temporada começa com Gi-hun em um estado mais sombrio. Ele já não é a pessoa bondosa que começou a série. Agora tem um desejo de justiça e está disposto a fazer o necessário para parar os jogos. Quando tudo terminar, poderá viver uma vida tranquila com sua filha. Claro, se sobreviver. E é isso por hoje. Se você gostou do vídeo, me ajudaria muito deixando um like. Seria lendário. Além disso, não esqueça de se inscrever para ver mais vídeos como este. Obrigado por me ouvir, meu nome é Charlie e nos vemos no futuro.